conversas. Oi, tem alguém tentando entrar na sala? Quem é? Que não está conseguindo. Mariana. Vou procurar fazer um convite para ela. Sim, tem que ser pelo institucional. Ela não tem, não? De preferência... Sim, eu vou fazer uma preleção, uma conversa, mais ou menos de 5 minutos, antes de a gente começar a aula, que é sobre estrutura do MHC. Tá. Bom, a pergunta que eu estava falando era se, depois que a gente teve essas aulas todas, vocês conseguiram, ou vocês, nesse meio tempo, têm conversado sobre imunologia, não necessariamente o assunto em si, mas sobre o desdobramento do que a gente tem conversado, e se vocês estão falando sobre isso. Queria saber o que ficou dessas poucas aulas que a gente já teve. Ótimo. É bom saber disso. Certo. Eu coloquei o calendário até uma parte, só a metade. Eu ia colocar a seguinte. Tem um calendário que eu coloquei. Certo. Muito bom saber disso. Então, eu vou fazer o seguinte, ao invés de a gente começar sobre a estrutura do MHC, certo. Tá bom, tá certo. Então, eu vou fazer um calendário diferente para vocês, com os tópicos bem... Tá, uma lista de palavras-chave para vocês estudarem, né? Ó, vamos fazer o seguinte. Não tem essa aula que está na sala de aula para vocês. Essa aula, na verdade, esse conteúdo, é um curso completo, que eu começo a conversar com você sobre ele, certo? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou procurar fazer agora uma revisão rápida. Podemos fazer assim? Então, vamos lá. Então, deixa eu buscar aqui meus slides. Começando por o que seria imunologia, né? Imunologia, o que estuda essa imunologia? Quando vocês vão estudar bioquímica, outras disciplinas, existe uma necessidade de por que você está estudando isso. Eu queria que 3 alunos falassem sobre por que está estudando imunologia. Passando aqui rapidinho. É importante que vocês participem, porque a partir daí eu posso tirar, eu posso ir conduzindo, senão fica difícil para mim,
Eu não estou perto de vocês, entendeu? Preciso muito ouvir vocês. Bom, como é que a gente aprende, né? A gente pode aprender de várias formas. Vocês gostariam que eu repetisse o que está no livro para a gente poder fixar? É isso que vocês querem. Mas como é que a gente pode também tentar aprender? Mostrando que a gente precisa fazer perguntas e não só decorar. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Eu preciso muito que vocês me digam por que a gente estuda imunologia. É só para eu poder dar um gancho e começar. Vamos lá. Isso, a gente tentou colocar esse contexto. Isso é uma das coisas. E mais? Alguém conseguiu ver além disso? Estudar as defesas imunológicas. Sim. Que também tem relacionado com quem falou antes. E a terceira pessoa, a gente continuar. Também como a gente vai mexer com o paciente para saber as interações do que a gente vai fazer com os agentes externos e saber reagir a alguma resposta inata, alguma resposta imunológica que ele vai ter. Pronto. Então, essa disciplina que vocês estão tendo é uma disciplina básica, ela não é uma disciplina clínica, certo? Eu só estou dando uma base para quando vocês forem mais adiante, vocês saberem onde procurar e o que já tem estabelecido na literatura, no conhecimento científico, certo? Então, a ideia é que vocês entendam imunologia como um estudo de interações celulares que pode estar relacionada, essas interações celulares, com o próprio corpo ou com agentes externos. Vocês conseguiram entender, assim, subjetivamente mesmo, que era isso que eu estava colocando ou não? Até agora, dentro desse assunto. Sim ou não? Bem rápido. Vamos lá. Sim. Sim. Vou chegar pelo menos até uns 10. Vamos aqui de 10. 3. Então, tá. Então, a gente estuda imunologia, gente, não é para saber, assim, necessariamente, o nome das moléculas em si, e nem de definições, necessariamente, para a gente ficar decorando. É para a gente entender que o nosso corpo precisa interagir com o externo. E uma das coisas que eu coloquei aqui importante foi o processo inflamatório. O processo inflamatório como sendo a principal defesa básica da gente. Vocês conseguem resgatar o conceito disso, dessa inflamação que a gente conversou? Isso. Bom, o objetivo dessas aulas minhas era impactar vocês sobre isso, certo? Sobre que o sistema imune, ele não é um sistema apenas para se defender de patógenos, mas para modular esse processo da interação da gente com patógenos, coisas estranhas, mas também
com alterações que a gente tem no corpo, né? Células que morreram e tudo mais. E aí eu dei para vocês vários elementos, o que acontece, vários processos, sistemas que podem estar relacionados a esse processo. Hoje eu vou procurar rever isso, tá? E deixar talvez vocês um pouco mais tranquilos em relação ao que vocês estão sabendo. Vocês estão sabendo, vocês não têm segurança porque vocês queriam ter, de alguma forma, no script da cabeça de vocês, tudo indicado, mas não é assim, tá? Como é um processo que demanda que vocês estudem e não fique preso a nenhum contexto necessariamente prévio, vocês às vezes precisam dar uma olhadinha em histologia, em fisiologia, e a imunologia ela vai permeando isso, tá? Mas a imunologia em si, ela vai dizer assim, olha, existe esse processo imunológico que ajuda tal e tal determinadas coisas do corpo, por exemplo. A inflamação é um processo imunológico que ajuda a recuperar o tecido, né? Então, a cicatrização. Então, mais ou menos isso. Vamos fazer uma perspectiva histórica bem rápida aqui, né? A gente, então, precisa ter essas defesas para interagir com o meio ambiente. Por exemplo, a gente tem esse mosquito aqui, picando o indivíduo, e ele pode estar introduzindo um patógeno, né? Quando esse patógeno entra no sangue da gente, a gente vai se defender. Mas, além disso, o mosquito também pode causar uma irritação na pele da gente, que a gente vai coçar e vai ter uma alergia, por exemplo. Então, a imunologia está nessa interface do corpo tentando interagir com o meio ambiente. É essa a visão que eu gostaria de que vocês saíssem aqui básica, né? Inicialmente. O sistema imunológico ele tem função, principalmente, de harmonizar, organizar, né? De ter uma homeostase do corpo. E eu queria que vocês tivessem essa visão, que é uma visão muito mais ampla do que os cursos normais que colocam, né? Porque, na verdade, o que se coloca é muito repetitivo do que está no livro, mas não é isso que vocês precisam aprender na prática, vocês precisam viver isso. Então, o que vocês vão ver é que o sistema imunológico é muito mais do que um sistema simples de defesa do corpo, tá? Ele é um sistema que consegue levar a um homeostase, um equilíbrio do corpo em relação ao meio ambiente, e ambiente interno e externo. Então, a gente estudou as células e órgãos. Se vocês ainda não entendem quais são as células e os órgãos, eu falei, mas se vocês entendem quais são as células e os órgãos do sistema imune, a gente já cumpriu essa função, tá? Então, adaptação e restabelecimento do equilíbrio, é isso que o sistema imune faz. É um sistema chamado, inclusive, de supersistema integrado. Por quê? Ele, assim como o sistema imunológico, assim como o sistema nervoso, ele faz com que você tenha um diálogo com o meio ambiente, né? É um diálogo meio que bioquímico, né? Mas é uma coisa que você tem que responder. Por exemplo, você responde a um alérgeno, você responde a um antígeno. É uma resposta, de qualquer jeito. Assim como o sistema neurológico. Se você passou por uma situação de estresse e você sabe que numa rua escura, você está esperando um ônibus, nessa rua escura você pode ser assaltado, você já liga um sistema de alerta. E você pode querer correr dali, né? Fugir. Então, é um tipo de resposta programada, é um tipo de resposta, vamos dizer, que foi aprendida. Esse sistema imune também ele aprende essas coisas. No final, eu gostaria de mostrar que existe uma relação entre o sistema nervoso e o sistema imunológico, mas isso não é para agora, tá? A gente vai ver que existe essa conexão, porque as células imunes, elas têm receptores para peptídeos, para neuropeptídeos. E também as células nervosas têm receptores para citocinas que o sistema imune produz. Então, a gente vai ver essa relação um pouco mais adiante, isso já no final do curso. E a gente vai aprender também quais são os mecanismos, ou seja, como é que o sistema imune
de forma efetora, né? Esse mecanismo que ele tem para encontrar o antígeno ou para produzir a resposta imune, né? Ou para proteger a gente ou para manter esse equilíbrio. É isso que esse curso está focado. Então, sabendo disso, que é o que eu pretendo para que vocês aprendam, acho que vocês podem estar um pouco mais tranquilos. Né? Então, vou passar um pouco mais adiante. A vacina foi a primeira impulso, né? A microbiologia e a imunologia, elas nascem mais ou menos juntas. Então, quando esse médico aqui, o Jenner, ele desenvolveu o conceito de vacina, ele imaginou que a gente pudesse ampliar, né, nossa defesa, nossa resistência, a partir de um patógeno similar ao que causava a doença. Vocês entenderam o que eu falei? Nesse primeiro momento? Beleza. Então, foi aí que a imunologia surgiu. E a imunologia é uma disciplina muito prática. Ela já nasce assim. Ó, se eu pegar um micro-organismo que causa doença na vaca, que é uma doença parecida com o que tem em humanos, pegar esse patógeno, ou essas pústulas, que ele não sabia nem que existia patógeno, nem que se tinha vírus, nada disso. Em 1796, não sabia de nada disso. Então, ele pegou assim, não, aqui tem alguma coisa que causa doença, que eram as pústulas da varíola bovina. E inoculou as pessoas, e viu que essas pessoas ficavam resistentes à doença que estava nas pústulas da varíola humana, que era, às vezes, fatal. Certo? E vacinou o menino, né? Ele testou essa hipótese nesse primeiro rapazinho e viu que, primeiro, ele imunizava com a varíola bovina e depois fazia um desafio, que a gente chama de imunologia, um desafio. Ou seja, testava se ele estava realmente protegido com a varíola, em caso de varíola grave. E o menino ficou bom, assim, não teve nenhum problema, ele teve um pouco de descarificação, assim, coceira no braço e tal, mas ficou resistente. Ele prova aí um conceito de que antes, muito antes disso, já se tinha intuído, já intuía que as pessoas, tinham as pessoas resistentes e as pessoas menos resistentes. Mas os processos pelos quais as pessoas eram resistentes ou não, diferiam. Um processo que muitas vezes as pessoas pensam que é a única forma é a constituição genética. Né? Mas, no caso aqui, ele viu que, ele teve essa ideia quando ele viu que as moças que faziam ordenha das vacas entravam em contato com a varíola bovina, elas eram altamente resistentes a ter doença por varíola humana. Então, ele imaginou que isso fosse uma exposição que levasse à resistência. Tá? Então, nessa aula, eu quis passar para vocês o conceito de como surgiu a imunologia. Né? E depois ela ampliou muito para aquelas outros conceitos que eu falei para vocês. Então, ela nasce com esse cunho da resistência, do estudo da proteção, e até hoje isso é muito forte. Certo? E uma coisa que eu quero frisar aqui é que era um patógeno de um outro animal, da vaca, né, bovinos. Ele, quando a gente entra em contato com ele, como ele não é muito adaptado em nós, sim, ele não tem muita chance, a gente consegue destruir ele facilmente. Né, e consegue ter defesas de forma cruzada, né, que eu chamo de resposta heteróloga. Dessa forma, eu já introduzi outro conceito para vocês. Uma resposta imune heteróloga. Certo? Bom, aí eu colocaria aqui como uma palavra-chave para vocês, resposta imune heteróloga. Tá? Alguma pergunta até aí? Não me deixem falar sem eu saber se vocês estão entendendo. Por favor. Não, professora, tudo certo. Então, existia um medo muito grande naquela época, que é um cartoon da época,
e ele foi muito criticado e tudo mais, porque as pessoas achavam que se introduzissem alguma coisa da vaca neles, né, mesmo que fosse a pústula, as pessoas iam começar a ter características, a noção que as pessoas tinham, né, dessa cultura. Existem muitas resistências e tudo mais, e até hoje a gente vê isso, né. Como antigamente os processos eles não eram muito bem feitos, muitas vezes, a pessoa podia realmente ficar um pouco reagir muito forte e tudo mais. Mas o princípio em si foi provado. Esse princípio, ele começou a ser, vamos dizer, expandido e tal, e várias pessoas começaram a fazer esse tipo de vacinação e tudo mais. Só que o que acontece é que muitas vezes o próprio a produção dessa vacina naquela época ela não era muito bem feita. Então, os médicos que faziam, os laboratórios que faziam, eles não tinham cuidado. Então, muitas vezes, quando inoculava com outros agentes e tudo mais, e acabavam morrendo as pessoas da própria vacinação, como tinha esse quadro aqui. Então, eu vou um pouco adiante, eu falo isso aqui, tudo isso aqui é para a gente mostrar que houve um grande benefício das vacinas e tudo mais. E uma crítica que eu faço em relação às vacinas do que a gente tinha antes e o que a gente tem agora, antigamente não tinha antibiótico, não tinha outros recursos. Então, a vacina e a soroterapia eram muito importantes. E a vacina, ela tinha essa ideia, né, de ter uma cepa, um patógeno mais fraco, que imunizava você para um patógeno mais forte. Mas o que realmente acontece com a vacina? O que vocês acham quando a pessoa é submetida a uma vacina? Você vai gerar uma resposta hiper forte, super forte, que vai destruir o patógeno, ou vocês acham que tem um outro caminho? Que pode existir uma outra interpretação sobre esse procedimento vacinal? Eu acho que vai criar células de memória, né? Daí vai, tipo, não vai impedir que ele meio que pegue a toxina, sendo que vai impedir que ela tenha colonização no corpo da pessoa, né? Ou não? Isso. Então, quando a doença é causada por uma toxina, você tem aquelas células de memória e os seus anticorpos funcionam como o quê? Um antídoto, que vai bloquear aquela toxina, certo? Então, a vacina, ela pode ser gerada para uma parte do patógeno que causa o dano, que seriam as toxinas, o veneno, por exemplo, das serpentes, por exemplo. Mas, se a gente entender também que essa resposta no segundo contato, ela não pode ser exacerbada, concorda? Beleza. Então, se eu imunizo, eu quero que no segundo contato a pessoa responda de forma normal, saudável, que não adoeça. Mas, por exemplo, o que acontece com pessoas que têm alergia a chocolate, camarão, vamos dizer, a poeira, o pólen? No primeiro contato, a pessoa pode não se sentir bem. E no segundo contato? O que vocês acham que vai acontecer? Essa exacerbação que a senhora falou, né? O excesso. Exacerbação. Qual é a doença hoje em dia no nosso cotidiano, né? Que se a gente tiver essa doença mais de uma vez, ela pode levar a um caso mais grave? Dengue. Perfeito. Então, a gente já viu que a resposta imune, ela não é tão simplória assim. Eu queria passar isso para vocês, para abrir a cabeça de vocês nesse sentido, tá? A resposta imune, ela precisa ser entendida como uma resposta adequada, e não uma resposta forte. A gente viu agora que teve um médico voluntário da vacina de Covid que faleceu. Então, as vacinas, desenvolvimento de vacinas, não é uma coisa tão simples. Por quê?
Porque o que eu coloco naquela formulação, ela precisa estimular o sistema imune de uma forma adequada, porque no segundo momento que eu entrar em contato, ou até mesmo a resposta naquele primeiro momento do estímulo, ela não pode ser forte, ela não pode ser inadequada. Exatamente. Tem que ser como um remédio, que tem que ter a dosagem certa. Mas isso não é simples, tá? Então, eu queria abrir a cabeça de vocês para o contexto atual de que as vacinas que se pensa hoje em dia, elas muitas vezes têm dificuldade de atingir esse estado de resposta adequada. Bom, então, qual foi o meu objetivo falando de vacina, esse histórico todinho? Para manter vocês atualizados dentro do cotidiano, né? Para vocês terem uma opinião, no caso, como cidadãos, do que está acontecendo hoje com a gente. Então, isso é trazer uma atualização e não ficar só na decoreba dos livros, tá? Então, hoje vocês conseguem pensar, buscar talvez uma opinião, não ter uma opinião formada, mas pelo menos buscar e ter essa dúvida. As dúvidas são muito mais interessantes do que as certezas. Por quê? Você, quando tem certeza, você acha que sabe tudo, fica tranquilo ali, mas o conhecimento ele vai avançar e você vai ficar obsoleto. E a dúvida leva você a buscar mais coisas, né? Então, eu fico muito mais satisfeita de você estar tendo muito mais dúvidas do que certezas. Mas vamos lá. Então, a gente tem um histórico aqui sobre o que é imunidade passiva e ativa. Então, a partir da vacina, eu trouxe o link para vocês e como é que existe essa definição de imunidade. Então, a imunidade adaptativa, ela pode ser adquirida naturalmente ou ela pode ser adquirida artificialmente. Lembrando que a imunidade adaptativa, a gente relaciona isso com a resposta imune de anticorpos e linfócitos T, onde a gente tem uma memória no segundo contato, certo? E a gente viu que... Deixa eu passar aqui. Que essa imunidade, quando ela é natural, ela ainda pode ser classificada de duas formas. Uma forma natural que é ativa, que é quando os antígenos, eles causam a doença, né? Eles entram ativamente, né, no corpo da pessoa, um patógeno, quando você tem uma infecção mesmo e você produz uma imunidade. E a passiva é quando você tem, por exemplo, a passagem natural dos anticorpos pela placenta e vai proteger o bebê por vários meses depois que ele nascer. Além disso, a gente comentou também da amamentação, que pela amamentação também, quando o bebê mama, a gente ele vai estar tendo um tipo de imunidade passiva, porque os anticorpos IgA vão banhar o intestino desse bebê e vão produzir uma proteção ali contra as bactérias. Certo? Fechou aí? Vamos lá. E artificialmente, né, adquirida de forma artificial, seria a própria vacina, né, onde os antígenos são introduzidos de forma artificial para gerar essa resposta adequada que a gente quer. Ou passiva, quando a gente pega um soro já pronto, por exemplo, contra a hepatite B, você se acidentou, você está fazendo ali uma obturação, você está fazendo uma restauração, né, você está fazendo um procedimento no seu paciente e, de repente, ocorre que sua luva abre e entra sangue dessa pessoa que tinha hepatite B. A hepatite B ela é transmitida pelo sangue. Você tendo uma fissura na mão, ou alguma coisa assim, ou respingou no seu olho, né, embora você possa estar de óculos e tudo mais, você precisa, se você não for imune ainda e também você não tiver tomado a vacina para hepatite B, uma forma de prevenir, para você não ficar doente, é tomar o soro. E eu falei para vocês como a gente obtém esse soro humano. Como é? Para proteger a gente da hepatite B. Ele é produzido em laboratório, como é que é?
Alguém lembra? A vacina é ativa. Estou falando da passiva. A forma da gente se proteger é pela vacina. Mas se você não tem vacina, não tá protegido. Alguém está falando? Alguém ia falar? Não, eu não sei. Eu Fala. acho. Recebendo um antídoto antes. Não. A senhora está perguntando como forma o soro? É, Então, por exemplo, o animal, pode ser, recebe o antídoto, o antígeno, desculpa, aí ele sim. forma um anticorpo, aí pega o anticorpo que aquele animal formou e pode usar no humano, assim. Então, o que é que eles estão fazendo para o Covid agora? Qual é uma proposta de imunidade passiva que eles estão fazendo para o Covid agora? Quem é que leu, que viu alguma coisa? Tem a ver com plasma sanguíneo? Isso. Então, você pega o plasma. Bruna falou do sistema imune de alguém infectado, sim. Você pega o plasma dessas pessoas infectadas, vocês separam a fração que tem os anticorpos e tenta dar para a pessoa. Agora, se esses anticorpos vão realmente proteger ou não, vai depender. Né? Porque eles podem ativar o complemento, eles podem não ter função muito direta com, apesar de se ligar ao patógeno, ele pode não interferir tanto na infecção dele na célula hospedeira. É isso que eles estão estudando do plasma humano, de pessoas que se recuperaram de Covid, para doar para as pessoas. Então, pesquisando se isso vale a pena, sabe? Porque não necessariamente são esses anticorpos. Eles podem estar ali apenas por causa da recuperação dele, mas não ter uma interferência direta com o vírus. Então, por exemplo, tem pessoas que nascem com uma deficiência imune que não conseguem produzir anticorpos. Como é que essas pessoas podem sobreviver? Assim, elas podem sobreviver, mas com alguma dificuldade. Essas pessoas precisam sempre de anticorpos. Então, se faz um conjunto, um pool de soros e doadores, e esse pool são separados numa fração específica do sangue por precipitação, e isso aí é injetado na pessoa de tempos em tempos. Então, a pessoa fica com os anticorpos humanos, não dele, mas de outra pessoa, para protegê-lo. Certo? Então, é assim que a imunidade passiva vai. A imunidade passiva adquirida artificialmente mais clássica é quando a gente recebe esse soro contra o veneno de serpentes, que é produzido em cavalos, normalmente. O problema de produção de soro de cavalo, para a gente receber o tempo todo, é que chega um momento que se a gente receber o tempo todo, a gente vai acabar tendo reação contra esse anticorpo de cavalo e a gente não vai poder receber mais. Em gambá pode ser feito também. Como assim, Maria Eduarda? Imunização? Assim, por conta tipo pegar o do gambá, porque se eu não me engano, ele tem anticorpo contra a cobra. Anticorpo não, tipo, ele reage contra o veneno da cobra. Sim, eu pegar Aí podia ser usado do gambá também ou só do cavalo? O que é estudado, mas é de cavalo. Eu nunca vi de gambá. Se existe esse projeto, é possível. Porque o que acontece é o seguinte: se eu coloco uma imunoglobulina de gambá no meu corpo, meu corpo vai reconhecer como uma coisa estranha, entendeu? Eu não posso de cavalo é a mesma coisa. Mas como você vai estar com um veneno no corpo, quando essa imunoglobulina de gambá ou de cavalo seja introduzida, ela vai se combinar com o veneno e vai ser retirada. O problema é você formar uma anticorpo contra esses anticorpos de cavalo e de gambá, e no segundo momento que você precisar, você tem uma reação contra eles, entendeu? Aí, no caso, só é bom tomar a primeira, né? Tipo, Exatamente. Ficar evitando tomar várias vezes.
Entendi, prof. Obrigada. Bom, a gente vai fazer uma passagem rápida aqui em relação às células do sistema imune. Antes, só conferindo se a gente está alinhado em relação à definição do que é antígeno, né? Antígeno vem da palavra reagir contra, e eles são reconhecidos pelos linfócitos B e T, de uma forma clássica, pelos receptores. E a gente tem algumas definições: apteno, imunógeno, alérgenos e tolerógenos. O apteno é uma parte daquela proteína, daquele antígeno, que pode se ligar nesses receptores, mas ele não consegue fazer com que essas células se multipliquem e gerem memória e tudo mais. Então, a gente teria aqui como se fosse um antígeno não completo. Mas o imunógeno, ele tem essa parte de se ligar e ainda mais ativar os linfócitos B e T. Então, a gente chama ele de um antígeno completo e chama ele de imunógeno. E gerar uma resposta adequada. No segundo momento, a gente tem alérgenos. Nesse caso, ele também consegue gerar a multiplicação e memória também de linfócitos B e T, só que leva a uma resposta não adequada, que seria alergia. E existe, gente, ainda proteínas que são tolerógenos, ou seja, que são capazes, inclusive, de se ligar ao linfócito B e T, mas de barrar aquele clone, para ele não se multiplicar mais. Então, você perde a resposta. Então, você começa a tolerar aquele antígeno. A gente viu que existem dois processos importantes durante a produção de linfócito B e T, que seria a deleção clonal e a seleção clonal. A deleção clonal é esse que está no canto esquerdo da tela, e a seleção no lado direito. Alguém pode me dizer o que foi entendido sobre esse processo? Professora, eu entendi que da delação clonal, ela tira os anticorpos que reagem com as próprias moléculas do corpo. E que, tipo, isso acontece quando está dentro do osso ainda. E Isso. que seleção clonal são com os órgãos periféricos, não é isso? Que Isso. tem meio que uma atuação mais específica. Pelo menos eu entendi assim, eu sei. Tá certo? Certo. Eu só acrescentaria o seguinte: a deleção clonal, na verdade, é a deleção do clone que poderia gerar um anticorpo contra o meu próprio organismo. Foi aquele negócio que a senhora falou que é autorreativo, né? Alguma coisa assim, não? Exatamente. Nessa figurinha aqui, na esquerda, você vê os clones com várias cores, e depois embaixo você vê que alguns clones desses estão reagindo com figuras vermelhas. Certo? Essas figurinhas vermelhas aqui, elas são os antígenos do seu organismo, seus próprios. Então, quem reagir contra eles vai ser destruído nesse momento da formação dos linfócitos B, lá na medula óssea. Então, isso é um processo que independe de antígenos externos. Posso continuar? Acredito que sim. Pode. Professora, então, no caso, é a deleção. Sim, no É a caso, deleção dos linfócitos e não dos anticorpos, né? exatamente. Por isso que se chama clonal. É uma deleção do clone, dos clones. Certo? Então, antes mesmo desses linfócitos virarem plasmócitos, produtores de anticorpos, antes disso, lá no seu desenvolvimento, a gente tem a destruição desses clones. Okay? Para evitar que, quando esses clones estejam na periferia, lá nos órgãos periféricos,
se eles encontrarem antígenos próprios, eles não vão produzir anticorpo contra o nosso próprio organismo. Mas alguns clones com a baixa reatividade, eles podem passar, certo? E são esses clones que, no futuro, podem levar a uma autoimunidade. E por isso que a gente tem que entender, eu queria mostrar para vocês que existe um controle disso. Essa primeira parte, a gente está vendo o controle geral, né? Mas se isso funcionasse totalmente perfeito, não existiria autoimunidade. Vocês concordam? Pelo menos de célula de anticorpos. Tá? Então, para vocês entenderem isso, a gente vai entrar um pouquinho mais adiante na parte de regulação, um pouco adiante, mas é importante vocês entenderem que existe esse processo central, né, que a gente chama central porque é nos órgãos centrais, nos órgãos primários, de controlar a autoimunidade, tá? Então, vamos lá. Aí, quando passa para a periferia, aí só para eu saber se vocês estão realmente acompanhando o que eu perguntei. Aqui, esse processo, ele ocorre em que local do corpo da gente? Esse processo dos linfócitos B, por exemplo, onde tem a deleção clonal dos linfócitos, dos clones, dos órgãos primários. No caso do linfócito B, que órgão seria esse? Na medula óssea. Vocês estão sabendo, né? Mas tudo bem. Já estão sabendo essas coisas todas, então estou satisfeita. Vamos lá. Já lá na periferia, que eu chamo órgãos secundários, né, ou órgãos periféricos, quais seriam esses órgãos? A gente também viu esses órgãos. Que órgãos seriam esses? O baço, placa de Paia, sistema linfático, linfonócitos. Exatamente. O baço, os linfonodos, né, todo o tecido linfóide associado à mucosa, que tem exatamente. O timo não. O timo, ele não é órgão secundário. Vamos tirar essa dúvida aí. O timo é um órgão primário que vai ajudar a diferenciação dos linfócitos T, tá? A gente corrigindo já aí. Então, o que é órgão secundário? Baço, linfonodos. Existe também tecido linfóide, ou seja, macrófago, célula dendrítica, com outros tipos celulares, que se formam como se fossem uns arranjos, sabe? Na mucosa, como se fossem pequenos nódulos. Eles vão ficar ali presos na mucosa, que também é órgão secundário. Aí a gente tem um órgão bem organizadinho, que é as placas de Paia no intestino. O fígado não é considerado um órgão secundário, mas ele tem uma atividade fagocítica grande. Por que ele não é considerado um órgão secundário? Porque não existe essa organização linfóide, como eu falei para vocês, tá certo? O fígado tem uma atividade fagocítica, mas ele não tem ali um linfócito B, um linfócito T organizadinho, com a célula dendrítica, para poder apresentar antígeno e produzir anticorpos, não, tá? É um órgão mais de retirada de limpeza, que ele vai ficar no lugar do baço, quando o baço é retirado, para remover as bactérias, fagocitar. Mas ele não produz anticorpos, tá certo? Então, os órgãos secundários, eles têm essa organização na produção de anticorpos, tá certo? E também linfócitos T. Beleza. Então, e a gente tem nesses órgãos secundários, a gente tem um processo chamado seleção clonal. É chato, porque é bem parecidinho o nome, né? Mas deleção é uma coisa, a gente está relacionado com a deleção do clone, né? Que é no processo de formação dos linfócitos, e a parte de seleção é diferente. A gente vai ter que selecionar um antígeno a partir desses linfócitos que são jogados na circulação para vigiar o nosso corpo. E aí, então, se um linfócito desse não encontra seu antígeno, ele involui e ele morre, porque ele não encontra um estímulo para permanecer ali. Mas se ele encontra, como nesse clone amarelo, que está no centro, a gente vai ter um antígeno vermelho ligando a ele, aí sim, a gente vai ver que a gente vai ver que existe formas de estimular o linfócito B. Nós vimos na aula que a gente teve, que
que existe no seminário, que existe um antígeno que ele pode ser apresentado, né, pelo linfócito B ao linfócito T, e aí ele tem uma ajuda. Aí a gente chama isso de resposta de anticorpo timo-dependente. Nesse caso aqui, essa figurinha está mostrando, está representando uma resposta timo independente ou timo dependente. O que é que vocês acham? Independente, porque aí o próprio antígeno é capaz, não são todos, tem que ter um contexto, tá? Esses antígenos eles são bem diferentes e tal, eles conseguem estimular o receptor de forma que esse receptor dá sinal para a célula se multiplicar e virar um plasmócito. Vocês sabem que o plasmócito é que vai estar produzindo os anticorpos, não é o linfócito B. O linfócito B ele se diferencia no plasmócito. Tá, então, vamos repetir um pouco esse conceito de dependente e independente. Eu vou falar aqui nessa figura o conceito de independente e em outro momento a gente fala de dependente, tá? Uma figurinha. O independente é quando o antígeno ele é capaz de estimular diretamente o linfócito B e esse linfócito B ele vai se expandir, vai formar vários clones iguais e vai produzir uma diferenciação dessas células, tá? E elas vão se tornar plasmócitos, que são células secretoras de anticorpos. Então, aquele anticorpo que estava lá na superfície preso, ele vai agora ser secretado, certo? Por essa célula diferenciada, que é o plasmócito. Então, isso não teve uma ajuda do linfócito T. Então, a gente chama esse processo independente. Todo mundo, então, entendeu agora o processo independente do linfócito T, que a gente chama timo independente. Pronto. A gente vai ver, Júlia, depois o timo dependente, tá? O timo dependente, depois eu vou fazer uma figurinha especial. Aí, só para mostrar aqui os órgãos. Então, o sistema linfático, ele vai unir, é um sistema de vasos específico, né, bem diferente dos vasos sanguíneos, eles têm uma camada de endotélio bem diferenciada, também a parte muscular bem diferente, né, eles funcionam como um ducto, um sistema de triagem, na verdade, de recuperação de líquido que está no terceiro espaço, também leva a gordura, né, retira essa parte de líquidos corporais e tudo mais. E quando ele faz isso, ele drena esses líquidos e tudo mais, por exemplo, uma inflamação, o sistema linfático, os vasozinhos, ele drena isso para os linfonodos. Então, esse sistema linfático, ele vai estar na pele da gente, nos órgãos, nas vísceras, em alguns lugares, que vai poder, vamos dizer assim, drenar o que está ali de excesso de líquido, no caso da inflamação, para locais bem específicos, que seriam os linfonodos. Isso é muito massa, porque assim a gente direciona aqueles antígenos ou a bactéria que está destruída ali, e a célula dendrítica também é ativada naquele local para, vamos dizer assim, um local onde a gente vai ter um estímulo melhor do sistema imune. É por isso que quando a gente tem uma infecção na garganta, a gente fica meio dolorido nos linfonodos abaixo da orelha, assim, atrás, né, da mandíbula, certo? Ali a gente tem vários tecido linfóide, certo? Bom, então a gente viu que a gente tem essas estruturas, o tecido linfóide,
Esse tecido linfóide se comunica através de vasos, os vasos linfáticos. A gente viu que tem dois tecidos primários, e o resto a gente tem tecidos secundários. Dois primários, medula óssea, que é onde a gente tem a diferenciação linfócito B, e timo, onde a gente tem a diferenciação linfócito T. Aqui a gente tem as células, né? A gente viu que as nossas células imunes, elas vêm de uma célula totipotente, uma célula indiferenciada na medula óssea, que tem como marcação, quando a gente vai fazer transplante de medula óssea, um marcador de superfície chamado CD34. Aí eu pergunto para vocês, a sigla CD é uma coisa que vocês precisam entender em imunologia. Vocês procuraram ver o que significa esse CD? A gente vai ver muito CD8, CD4, né? Tá. Então, CD está relacionado ao nome que se dá às moléculas que ficam na superfície de algumas células. Tá? Então, exatamente. É uma molécula que designa, que está indicando um tipo de diferenciação daquela célula. Então, quando a célula é CD34, ela está no estágio de diferenciação bem primitivo, que ainda ela não é nem CD4, nem CD8, ela não é NK, ela não é nada disso, tá entendendo? Ela não é uma célula sanguínea, ela não é macrófaga, ela ainda tem toda essa potência de ser qualquer uma coisa dessa. Então, uma célula CD34 é a célula hematopoética totipotente, certo? Ou então, como vocês queiram chamar, célula tronco. Tá? Então, esses CDs em imunologia é muito importante, porque você designa o estágio de diferenciação e designa também a identidade daquela célula. Então, o CD vem do inglês, que significa conjunto de diferenciação, ou cluster of differentiation. Né? Cluster of differentiation, que é grupo de diferenciação ou conjunto de diferenciação. Então, isso é como dizer assim, uma coisa importante em que aprende imunologia, para quando vocês verem esses CDs, você já sabe o que é, não ficar na nuvem. Tá? Bom, então, eu queria passar esses slides, se vocês entenderam que a gente conversou sobre isso. A gente viu que a gente tem células que vão se tornar células brancas do sangue, né, como os neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, né, e também células vermelhas, e que são da imunidade inata, que são capazes de nos proteger, inclusive tudo, né, principalmente as células brancas, da imunidade inata e da imunidade adquirida. Qual a importância desse slide? É para que, de forma básica, o estudante ele entenda que existem células que têm receptores específicos, essas células são chamadas da imunidade adaptativa, e células que não têm esses receptores e que são relacionados à resposta imune. Certo? Isso ficou claro ou tem alguma coisa dentro desse conceito que não ficou? Porque a gente bateu muito em cima disso. Tá. Então, a célula tronco, na medula óssea, vai dar origem a todo o nosso repertório de células. Tá. Os CDs são moléculas que surgem na superfície das células em determinados momentos da sua diferenciação. Certo? E aqueles CDs, eles vão deixar como se fosse uma identidade daquela célula. Por exemplo, o linfócito, o macrófago, por exemplo, tem uma molécula na superfície, CD4, mas ele não é um linfócito, correto? Ele tem outras moléculas para dizer que ele é um linfócito. Tá?
Agora, o linfócito CD4 tem CD4, mas ele também tem um CD3, ele também tem um TCR, então tem outras moléculas. Mas o CD3 e o CD4 caracterizam que aquela célula é um linfócito CD4. É como se nós chegássemos a um estágio evolutivo e aí a gente apresenta uma determinada característica. E no caso dessas células, fica na superfície em forma dessas moléculas de grupo de diferenciação. Tá? Como é que você gera, e como é que você sabe? Porque você tem anticorpos monoclonais gerados contra essas moléculas e você consegue caracterizar através de ensaios e tudo mais, de citometria de fluxo. Aí a gente vai um pouquinho mais adiante. Mas o que é importante é que, à medida que essas células evoluem, elas apresentam um tipo de CD. Isso é mais falado em relação aos linfócitos, tá, gente? As outras células também têm, mas, assim, é mais os linfócitos. Ok? Então, a gente pode ver que dentro desse contexto, na medula óssea, você tem duas grandes linhagens de células do sangue. Uma que são as progenitoras mieloides e as progenitoras linfóides. Tá? Dentro das progenitoras mieloides, a gente vai ter todas aquelas células do sangue que não têm receptor específico para antígeno. Tá? E na linfose mieloide, a gente vai ter células também que não têm receptor específico, como a NK e a célula dendrítica, mas a gente vai ter 3 tipos celulares muito importantes, que são linfócitos T helper, T citotóxico e células B, que têm uma estrutura de receptor, de reconhecimento de antígeno bem específico, tá? Então, essas células, elas estão dentro do contexto da imunidade adaptativa. Então, eu queria só mostrar nessa figura que existe essa diferenciação, que a gente tem, tanto dentro da linhagem mieloide como da linhagem linfóide, células que têm, não têm receptor, mas estão relacionadas à imunidade, né? A gente dá imunidade inata. E só dentro da linhagem linfóide a gente vai ter as células da imunidade adaptativa, que são essas células aí, linfócito B e linfócitos T. E aí entra mais um conceito, que o linfócito T ele pode se dividir em 2 populações muito importantes, chamada linfócito T auxiliar, ou helper, e T citotóxico, ou CD8. Tá? Porque nem sempre o linfócito CD8 ele é citotóxico. Ele pode também ser um linfócito regulador. Gente, posso continuar? Pronto, vamos lá. A gente falou das barreiras inespecíficas aqui. Eu quero saber, realmente é necessário eu entrar novamente aqui ou eu posso dar resposta inata, avançar um pouco? O que ficou importante para vocês nesse caso da resposta inespecífica ou inata, que precisa que eu esclareça? Eu queria chegar até 9h30, finalizando essa revisão. 9h30 a gente faz um intervalo para a gente começar a outra aula, para a gente não atrasar. Pronto, vou passar rapidinho aqui sobre a gente tem barreiras anatômicas, fisiológicas, temperatura, né? A gente tem essas células de defesa, viu que a pele é importante, a gente viu que o trato respiratório tem tecido linfóide associado, que a gente chama de Dalton, né? Existem moléculas que estão produzindo dentro do alvéolo, né? Que são os surfactantes, que se ligam ao patógeno, né? E pode aglutinar o próprio muco. Tudo isso é importante, né? A gente falou também do próprio movimento dos cílios, como ele é importante. No intestino, a gente viu esse conjunto de células, que a gente chama de placa de Peyer, essa célula M, toda essa estrutura. Podem revisar, o slide está aí. E a gente vê então, que o intestino ele tem essa organização, que seria um órgão
secundário, e aqui é um exemplo de como essa estrutura é organizada. Ela interage para produzir principalmente IgA, que é a defesa principal que a gente tem dentro do tecido mucoso. Os linfócitos se recirculam, passam do tecido linfóide, ali, linfonodo, para o sangue e vice-versa. A gente falou as principais características da resposta inflamatória. Falamos sobre os Toll-like, que são receptores que têm uma certa especificidade, né, para patógeno, mas são receptores da imunidade inata. Os PAMPs são moléculas dos patógenos reconhecidas por esses receptores chamados Toll-like. Não existe só os Toll-like, existem vários outros. Eu dei um exemplo aqui para a gente entender o mecanismo, como isso acontece, a gente conseguir, pela imunidade inata, responder a patógeno diretamente, né? A partir disso, um dos mecanismos muito importantes, depois do reconhecimento, pode ser a fagocitose, né? Então, a gente vai ser, e um contexto muito importante aqui é a opsonização. Vocês entenderam o que é opsonização e o que é opsonina? Isso é importante, para a gente ir adiante. E aí? Professora, eu tive um pouco de dificuldade em entender isso de opsonização. Tá. Então, a opsonização é o processo pelo qual você tem um antígeno ou um patógeno coberto, ou seja, facilitando a fagocitose. Tá? Por exemplo, quando o anticorpo ele se liga no patógeno, ele vai favorecer em uma escala de 100 vezes mais a destruição desse patógeno pela fagocitose. Então, é como se a membrana do patógeno ela não tiver com as opsoninas, o macrófago fagocita, mas ele fagocita com uma determinada dificuldade. Se você tem esse patógeno recoberto de moléculas que facilitem a fagocitose, a gente diz que isso é uma opsonização. A opsonização é o processo de cobrir esse patógeno com alguma molécula que facilite a fagocitose. Então, a gente tem alguns exemplos. Os anticorpos são moléculas desse tipo, que a gente chama de opsonina, e o C3b também, como a Bruna colocou aqui. E quando a gente ativa o complemento, a gente forma muito C3b, e eles vão se ligar aos patógenos, aos antígenos, facilitando a depuração, a destruição disso aí. Ficou mais claro agora esse conceito, gente? Professora, eu entendi agora. Então, deixa eu ver se eu entendi mais ou menos. A opsonização é quando ele se liga ao C3b, por exemplo, as opsoninas. É quando o patógeno ele é revestido, né? Ele vai grudar nessa C3b e por isso ele fica mais visível o ataque do macrófago. Então, a opsonização é esse processo de revestimento por moléculas. E as moléculas que fazem isso são chamadas de opsoninas. Entendi, professora. Obrigada. Certo. Aí você pode perguntar, mas por quê? Porque as opsoninas, elas têm um receptor para elas no macrófago. E quando você encaixa isso via receptor, você estimula essa diapedese, o aumento de pseudópodos, você ativa melhor, sabe? Então, é por isso que as opsoninas, elas melhoram a fagocitose, porque elas, quando se ligam... quando elas se ligam ao patógeno, elas oferecem um ponto de ligação muito forte para o macrófago, porque você tem um receptor. Você tem o CR1. O CR1, só corrigindo, Melissa, C de casa, CR1
é o receptor para o C3b, exatamente. Tá? Então, no macrófago... Oi. Eu entendi que o CR1 é como se fosse a opsonina, ou não? E se liga ao C3b, ou a opsonina é o C3b? A opsonina é o C3b. Ah, tá. Tá? Então, vamos lá. A opsonina é o que vai ligar no patógeno, para deixar ele mais visível à fagocitose. E no macrófago, eu tenho um receptor para essa opsonina. Então, a opsonina, ela faz um link, uma ponte entre o patógeno e o macrófago. Ok? Beleza, vamos lá. A gente falou aqui sobre outras formas. Você tem a defesa, você vai produzir radicais livres, o metabolismo do nitrogênio também, você vai ter o óxido nítrico. Tudo isso vai alterar os processos e vai levar, por exemplo, o vácuo do macrófago muito mais potente na destruição dos patógenos, né? Vamos lá. Aqui a gente viu alguns exemplos, novamente, e deixar claro que existe uma diferença muito grande de como o organismo percebe a morte celular. Se ela é uma morte por necrose, nesse slide aqui, eu tenho um caminho mais pró-inflamatório. Se essa morte é uma morte programada, existem vários exemplos, né, de vários processos, aqui eu já estou mostrando a apoptose, um tipo de morte programada, onde o núcleo da célula se fragmenta, a célula fica encolhidinha e fica nessas pequenas vesículas, fantasmas da célula, aí eu tenho um outro tipo de procedimento. O que é o mais interessante para a gente? No nosso organismo, quando a gente destruir o patógeno, ou a gente tiver um processo de recuperação, a gente precisa entrar nesse contexto da apoptose, onde a gente vai tolerar aquilo ali e não vai causar inflamação. Existe um nível inflamatório muito baixo que é necessário só para mobilizar as células para o local, tá? Então, a inflamação, outra coisa que eu queria deixar para vocês claro, é que pode existir vários níveis desse processo inflamatório, tá? Que são necessários para poder mobilizar as células, chegar as células naquele local, abrir espaço, né, para as células migrarem e assim por diante. Mas a necrose é um processo que sempre vai levar a uma inflamação muito mais poderosa e muito mais agressiva, tá certo? Onde você pode ter uma destruição daquele tecido muito maior, enquanto que a apoptose, se a célula morre por apoptose, ela pode ser retirada dali sem causar nenhum dano no tecido. Vocês entenderam essa parte? Bom, então, dessa forma, o nosso corpo, ele pode, por exemplo, o linfócito CD8, ele causa a morte de células infectadas por vírus, induzindo a apoptose dessas células. Isso é bom porque ele pode fazer uma morte limpa, né? A gente vai ver isso um pouco mais adiante, só um comentáriozinho. E antes de começar a nossa aula de MHC, eu queria mostrar aqui a importância dessa molécula, né? Para a gente ver como é que vai entrar agora o papel dessa molécula nesse contexto da imunidade adaptativa, né? A gente vai falar hoje sobre o MHC, a estrutura dele, como ele se relaciona, né, com essa imunidade, e eu vou dar um pouco sobre a estrutura dessas moléculas e a função. É isso que a gente vai ver hoje. Então, eu vou dar uma pausa aqui, né, para a gente, 5 minutinhos, aí a gente volta já com a aula de MHC. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês têm mais alguma dúvida do que foi colocado até agora? Vocês acham que o que eu falei, vocês aprenderam? Era aí, assim, a angústia de vocês sobre não estar acompanhando, ela foi meio que já direcionada, né? Certo.
Professora, porque a gente entende a sua aula, é muito bem explicada. É só quando a gente vai estudar mesmo que, às vezes, tá espalhado nos materiais, entendeu? Aí a dificuldade, pelo menos a minha, é juntar tudo e formar uma linha. Mas as aulas, elas são bem claras. Eu realmente tenho eu penso de uma forma não linear, isso é muito difícil, né? Para as pessoas acompanharem. Pronto, Então, é isso. É só isso. Relaxa um pouquinho que a gente vai chegar. O importante também é que vocês estão muito dispostos e vocês estão acompanhando, de certa forma, os conceitos gerais, que isso é muito importante. Vamos lá. Então, Exato, a gente entende tudo. Obrigada. E assim, quando a gente vai ver os processos biológicos, eles não são lineares, nem quando a gente vai ter o conhecimento junto, não são lineares. Mas eu entendo que para aqui nesse momento a gente precisa ter uma linha, tá? Então eu acho que eu deixei vocês alinhados para o que eu queria, que é chegar no MHC e mostrar como esse MHC está relacionado à resposta imune. Bom? Então vamos lá, 5 minutinhos e a gente começa a nossa aula.